um joinha aí no vídeo, ou então ali no chat, para a gente saber se está tudo ok. Estamos começando mais um dia dessa experiência virtual, aqui no Amoci for Tech Meeting. Ontem tivemos um dia intenso, ontem tivemos um dia com muito conteúdo, com muitas experiências, convidados que trouxeram aí, compartilharam seu conhecimento, suas pesquisas e com certeza abrilhantaram aí o nosso primeiro dia de evento, as cerimônias de abertura, enfim, as homenagens pelos 15 anos do Fortec. Foi um dia bastante repleto de emoção, de conteúdo, de experiências, de compartilhamento. Recomeçar tudo, pôr a vinheta, deixar a música tocar e ir para a conta. Quando a gente tiver certeza de que o sinal está rolando. Só que a gente não está conseguindo. Tela de problemas técnicos entrou. Posso falar com o pessoal aqui na sessão? Estava no áudio, eu posso falar com o pessoal aqui. Que eu também Muito bom dia novamente, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo dia do Amoci for Tech Meeting. Vocês repararam aí, viram que a gente estava aqui com algumas questões técnicas, apareceu uma tela para vocês avisando que estávamos com problemas técnicos, às vezes o som não vai, às vezes o som vai, acontece que às vezes o som vai quando não deve ir, então vocês devem ter me ouvido falando aí também dos problemas técnicos, mas isso é normal nesse mundo virtual, quando acontece a gente tem que dar um jeito, e como disse a Kátia aqui no chat, ela escreveu, olha, quando der capim na palheta, aciona o F5 do seu computador, e foi o que a gente fez, deu capim na palheta aqui, a gente deu um F5 em tudo. Estamos de volta com toda energia e alegria para mais um dia de Amoci for Tech Meeting. Espero que vocês possam curtir com a gente tudo que foi preparado na nossa programação. Estava falando
antes da nossa transmissão cair, sobre o dia repleto de conhecimento que tivemos ontem. Se você tiver um feedback para registrar sobre o primeiro dia, você pode ir lá na nossa plataforma virtual, tem aquele mapa 3D, você clica no Largo de São Sebastião e lá você vai ser direcionado a um quadro onde você pode registrar o seu feedback. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma sugestão, e é muito legal que a equipe de produção vai respondendo. Então, se você colocar uma sugestão que tem que ser respondida ou que pode ser algo que pode ser solucionado, você vai acompanhar esse movimento lá pelo quadro para ver a resposta do seu feedback. Então, por favor, colabore com a gente também lá no Largo de São Sebastião. E se vocês estão achando que esse evento está chibata, nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que contribuíram para tornar possível a realização do Amoci for Tech Meeting. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Sebrae Amazonas, Biominas Brasil, Instituto de Pesquisas Eldorado, Senai, Instituto Senai de Inovação, Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras e Clark Modé. Não perca a oportunidade de visitar os flutuantes de algumas dessas instituições. Os flutuantes estão lá no nosso rio, lá no mapa 3D, para você clicar e curtir tudo que tem lá. O flutuante do Sebrae Amazonas está disponibilizando 2 horas de consultoria para 20 empresas amazonenses. Então, corre lá, clica no flutuante, lá vai ter os botõezinhos para você clicar. No botão material, você vai poder se cadastrar para essa consultoria, mas só vale para as empresas do Amazonas. Já o flutuante do Senai, Amazonas, está sorteando 2 bolsas para o curso de Design de Produtos e 2 bolsas para o curso de Informática Avançada. Como neste caso os cursos são presenciais, só vale para quem estiver em Manaus, tá? Então, só clica lá nos botões quem realmente puder fazer os cursos. E para quem não é de Manaus, não fique triste, nós também pensamos em vocês. Então, durante a programação, assim como aconteceu ontem, vamos ter sorteios surpresas para você durante o evento. E agora eu quero saber o seguinte, conta aí pra gente, quem turistou bastante em Manaus ontem? Quem curtiu o nosso mapa 3D e já bateu aquela foto? Porque turista de verdade bate foto, né, gente? Turista viaja, vai bater foto e vocês podem tirar a sua foto lá na nossa cabine virtual. Vai aparecer aí na tela de vocês o QR Code que você faz a leitura com o seu celular, ele te leva para a cabine virtual, você faz uma foto bem legal e a sacada é o seguinte, pega essa foto e aí você vai lá, posta nas redes sociais, marca o Arranjo Amoci lá no Instagram e você vai concorrer aos nossos sorteios, tá bom? Então, sempre que você estiver concorrendo ao sorteio, é importante que você tenha a sua foto lá para postar, para confirmar que você está com a gente e para ganhar o seu prêmio. Então, ó, tem que estar presente aqui online também no nosso auditório da ciência no momento do sorteio, porque o sistema pega as pessoas que estão logadas, tá bom? Então, ó, fica ligado, sorteio surpresa, não arreda o pé daqui, porque a programação de hoje está incrível. Vamos começar? Para iniciar essa manhã, nós teremos a mesa redonda, modelos de transferência de tecnologia e sua aplicabilidade. A mesa será um intercâmbio de experiências com convidados do Brasil, Colômbia e Estados Unidos, que apresentarão modelos de transferência de tecnologia e aplicabilidade no contexto de cada país. Por se tratar de uma sessão com uma convidada que fala a língua espanhola, nós teremos a tradução simultânea. Então, hoje você já acompanha aí na sua tela os botõezinhos do português e espanhol, está tudo ajustado para que você possa acompanhar a fala dela em português, mas se você sabe falar espanhol, quer acompanhar a fala original, você também pode fazer essa opção, tá certo? Então, é só clicar no botãozinho que tem aí na sua tela quando ela estiver falando. Serão 20 minutos de fala para cada integrante de mesa e cerca de 20 minutos de interação e perguntas feitas entre vocês aí, a interação com o nosso moderador. Para fazer a pergunta, você já sabe, é só clicar no ícone que tem o balãozinho com a interrogação, aí na parte direita superior da sua tela, escreve a sua pergunta, que ela vai para os integrantes da mesa. E quem está assistindo pode clicar no curtir as perguntas, se é uma pergunta que você também quer saber, a gente já ajuda a filtrar quais as perguntas mais interessantes para vocês. E ó, não esqueçam do nosso mural de registro dos melhores momentos e insights, tá? Então tá ali também do lado direito, tem primeiro o balãozinho do chat, depois tem o balãozinho das perguntas, e o terceiro é o ícone do mural. Você pode ir colocando os seus insights, colocando as suas impressões sobre tudo que está sendo falado, e a gente vai construindo esse resumo colaborativo aqui no Auditório da Ciência, beleza?
Sem mais delongas, vamos convidar o moderador da nossa mesa de modelos de transferência de tecnologia e sua aplicabilidade. Ele é o doutor Mauro Catarino, doutor em Engenharia de Produção pela PoliUSP, atualmente pesquisador econômico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atuando como coordenador de Relações Institucionais do INPI em São Paulo. Professor da Academia de Propriedade Intelectual do INPI, membro do Núcleo de Pesquisa Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento da PoliUSP, tem experiência na área de análise econômica, com ênfase em organização industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade inovativa, cadeias produtivas, produtos complexos, transferência de tecnologia e economia da propriedade intelectual. Para compor a mesa, a senhora Maíra Catalina, advogada, especialista em direito empresarial, com mestrado em propriedade intelectual. Liderou o primeiro programa de formalização de negócios da Câmara de Comércio de Medellín, na Colômbia. Dirigiu a criação e execução de projetos em ciência, tecnologia e inovação com impacto em políticas públicas, especificamente relacionados com propriedade intelectual e criação de empresas com base tecnológica ou spin-off. No momento, é chefe do Departamento de Pesquisas, Alianças para P&D e Patentes no Grupo Bolívar. Também participará conosco o doutor Camilo Ansara, doutor em Virologia Molecular pela George Washington University, mestrado em Ciências Biológicas, Microbiologia pela Universidade de São Paulo, experiência na área de microbiologia, com ênfase em biologia e fisiologia dos micro-organismos. Atualmente é gestor responsável pelos licenciamentos de tecnologias na área de ciências da vida na USC Stevens Center for Innovation, da Universidade do Sul da Califórnia. É responsável pela gestão de um portfólio de mais de 350 invenções nas áreas de terapias, vacinas, softwares, testes diagnósticos e dispositivos médicos e dentários. Negocia e elabora contratos de propriedade intelectual, incluindo licenças, contratos de opção e acordos interinstitucionais. Fornece aconselhamento e orientação aos cientistas sobre as demandas do mercado e do desenvolvimento futuro de invenções. Ele também é facilitador de colaborações com a indústria e da criação de companhias startups. E também participa conosco a doutora Marli Elizabeth Ritter, doutora em Ciências da Administração, experiente profissional em transferências de tecnologias no Brasil, com expertise na estruturação de escritórios de transferência de tecnologia, também comercialização de propriedade intelectual acadêmica. Líder de TTOs em universidades desde 1997, onde liderou cerca de 20 transações de transferência de tecnologia entre universidades e indústria. Em 2006, liderou as discussões com a criação do Fortec e foi eleita pelos pares como a primeira presidente, cargo exercido por 2 mandatos consecutivos. De 2011 a 2018, integrou a diretoria da ANPEI. Há mais de 10 anos é consultora da Organização Mundial da Propriedade Intelectual no Brasil, América Latina e África. Grande experiência na gestão de PI, gestão de inovação, licenciamento e negociação de colaborações, universidade e indústria, bem como estruturação de TTOs. Única profissional brasileira com a certificação como RTTP. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Mauro. Fique à vontade para conduzir essa mesa, Dr. Mauro. Meus caros, bom dia. Primeiro, preciso agradecer a AMOCI, a Fortec, pela organização desse evento, um evento internacional extremamente importante, um evento comemorativo, 15 anos do Fortec. Então, é uma alegria e uma honra estar aqui colaborando com essa discussão. Em nome do INPI, eu agradeço a oportunidade. A gente vai tratar de um tema extremamente importante, que são os modos, né, de transferência de tecnologia e a aplicabilidade, né, como é que nós fazemos isso. Eu sempre gosto de lembrar, de resgatar, que essas experiências, a oportunidade que a gente vai ter aqui, isso faz com que aquelas coisas que a gente já faz, a gente pode fazer melhor a partir das experiências, né? Isso pode inspirar a gente. E aquilo que a gente não faz, a gente pode vir a fazer. Portanto, eu sempre acho que entender mais e melhor as experiências é sempre bom. E isso está diretamente alinhado com os objetivos do INPI de fazer
o sistema de propriedade industrial acontecer do ponto de vista da inovação. Então, eu agradeço, não vou me demorar aqui, vou passar logo aqui a palavra para Maíra Catalina, ela vai fazer a apresentação da experiência colombiana, não é? Vai ter 20 minutos, depois a gente vai passar a palavra para os outros expositores, e as questões elas sempre são muito importantes para que a gente aproveite essa oportunidade ímpar aqui oferecida pela MOCI e pelo Fortec. Então, atenção, a gente vai fazer uma apresentação em espanhol, né, para as pessoas, como já foi alertado, para quem tiver interesse em escutar em português, e também pedir atenção aí dos tradutores. Maíra Catalina, bom dia, obrigado aqui, em nome do evento, a palavra está com você. Hola, buenos días para todos. Pues es un... Olá, bom dia para todos. Realmente para mim é uma honra conseguir estar aqui neste evento hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E como já Mauro falou, o objetivo principal é compartilhar. É compartilhar o que nós temos feito realmente. E agora eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tenho desde o Grupo Bolívia da Vivenda, que é um grupo financeiro, um dos primeiros grupos financeiros na Colômbia, sobre como a gente tem passado o processo de relação universidade, empresa e o Estado, porque nós somos empresa, mas vocês vão enxergar no nosso modelo de inovação em relacionamento com o Estado e do mesmo jeito com a universidade. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela. Vocês podem conferir, por favor, se vocês conseguem enxergar a minha tela, e eu vou contar para vocês um pouco sobre como realmente é o nosso processo. Eu acho que deu certo. Você consegue enxergar a minha tela? Perfecto, gracias, Mauro. Perfeito, muito obrigado, Mauro. Então, na Colômbia, todo o processo de relacionamento universidade, empresa, Estado, eu acho que realmente tem ganhado força desde 2008, tem ficado mais forte. Antioquia, uma região da Colômbia, tem se criado o primeiro comitê, mais ou menos em 2008, 2009, que é o CURE. E com esse CURE, se começou desde Antioquia o processo de relacionamento, empresas, e do mesmo jeito, hoje, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nesse momento era Colciências, começou a gerar uma quantidade importante de convocatórias. Para quê? Para conseguir gerar a relação entre universidades e empresas. Então, chegaram as primeiras convocatórias e convites no país para gerar benefícios tributários de impostos para as empresas que trabalhassem em colaboração com universidades. E mais ou menos em 2011, MinCiência, da mão de diferentes atores, lançou um processo, todo um processo para quê? Para fortalecer na Colômbia as diferentes capacidades de negociação em termos de propriedade intelectual entre empresas e universidades. Por quê? Porque o que nós tínhamos no país era que quando começamos os processos de transferência entre universidade e empresa, o principal desafio era a propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual estava sendo realmente um eixo bem importante na hora de gerar essa conexão entre empresas e universidades. E desde MinCiências, estava se liderando um processo para formar empresários, como também trabalhar com as universidades do país, trabalhar com a propriedade intelectual. Eu acho que isso realmente foi uma porta, porque na Colômbia, depois de 2011, se começou com uma dinâmica de relação entre a universidade e a empresa. E em 2014, mais ou menos, existiu uma liderança forte com o Ministério de Ciências, com diferentes universidades do país. Se avançou num projeto de lei, um projeto com o qual se cria uma lei na Colômbia que dá a opção de ter um spin-off. E o objetivo dessa lei era habilitar o processo de spin-off, pensando em quê? Pensando em que inovação que se faz desde a universidade pode se convertir em empresas, em parcerias com outras empresas que talvez já existem. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que você consiga entender como tem sido realmente a dinâmica como país, uma dinâmica que eu vivi, porque nesse momento eu trabalhava em Tecnova, que é uma das oficinas de transferência de tecnologia,
da Colômbia, especificamente da região de Antioquia. Eu também trabalhei bem de perto esses temas com JAN, que é a organização que trabalha, que administra temas de inovação, especificamente em Medellín. Então, o país, desde 2008, tem tido realmente uma dinâmica forte em dinamizar a relação entre empresas e universidades em ciências. Tem um papel fundamental gerando instrumentos para que isso aconteça, mas os mesmos empresários da Colômbia e as diferentes universidades têm realmente avançado muito neste processo. Então, agora estou no Grupo Bolívar e eu vou contar realmente o que é o Grupo Bolívar. O Grupo Bolívar é um grupo financeiro. É que vergonha com vocês, porque estou vendo aqui uma barrinha que eu não sei como tirar a barra, mas eu vou contar para vocês. O Grupo Bolívar é um grupo financeiro na Colômbia. É um dos maiores grupos que nós temos no país, grupos empresariais. Somos 24.500 pessoas trabalhadores. Temos presença em 6 países. E este grupo financeiro tem essas verticais. A vertical financeira, que é onde a companhia mais conhecida é a Vivienda, a vertical de seguros, onde a companhia mais conhecida é Seguros Bolívar. Temos a opção de construção, onde é a mais conhecida construtora Bolívar. E agora nós temos uma nova, que é de serviços, onde nós temos diferentes empresas, como Help ou Doutor Aqui, que são empreendimentos que chegam para dar novas soluções aos nossos usuários. O tema de Doutor Aqui é uma solução em telemedicina. Então, você percebe, é um grupo bem diferente, tem muitas opções. O Grupo Bolívar tem um modelo de inovação que pode trabalhar com todo o processo de inovação do grupo empresarial, e o modelo que nós temos, que o padrão que nós temos está estabelecido com esses eixos. Temos organização na base do Grupo Bolívar, quando nasce o modelo de inovação do grupo, que é mais ou menos há 15 anos. Começou no Grupo Bolívar se falando que a inovação não é uma questão que acontece numa área que vai ser a vice-presidência de inovação. É uma questão que acontece no Grupo Bolívar, é responsabilidade total dos 24.500 trabalhadores. A inovação no Grupo Bolívar deve estar no DNA de todos os funcionários, desde o vice-presidente, executivo e o presidente, até as pessoas que trabalham na caixa, até os executivos das pólices de seguros, até as pessoas que estão no segmento de construção. Então, entendendo essas ideias há 15 anos, e vocês podem enxergar que vai bem de perto sobre o que está acontecendo no país com a dinâmica de inovação em relação à universidade e empresa. O Grupo Bolívar começa todo este processo de gerar um DNA nos funcionários de inovação. Então, neste padrão de inovação e na organização, chegam diferentes estruturas. Dentro das estruturas que nós temos aqui, que eu vou aqui agora aprofundar, nós temos aqui a estrutura de propriedade intelectual. Então, vamos continuar, por favor. Outro eixo que nós temos do modelo de inovação são as parcerias estratégicas. No Grupo Bolívar, você começa com a ideia de que a inovação é possível se na sua organização tem um DNA de inovação, mas também se você tem parcerias com quem? Parcerias com quem? Com universidades, com governos, com outras indústrias e com a sociedade em termos gerais. Então, o eixo de parcerias estratégicas está fornecendo tudo que nós estamos falando com Open Innovation. Então, na linha do modelo de inovação, nós temos que nós vamos conseguir a inovação. E isso daí a gente não vai conseguir fazer sozinhos. Então, como a gente vai conseguir parcerias com governos, com universidades, com centros de pesquisa, com outras indústrias? Por quê? Porque no Grupo Bolívar temos a ideia de parcerias estratégicas. Quando a gente fala de transferência de tecnologia, também nós estamos falando da possibilidade de cocriação com outras indústrias. E agora vou contar para vocês uns exemplos. Por outra parte, nós temos outro eixo dentro do modelo de inovação do Grupo Bolívar, e é o relacionamento com startups. E por que a gente está separando isso daqui? Porque nós temos aqui o relacionamento com outras indústrias, com governos, universidades, e aqui nós também temos a relação com startups. Eu não sei se vocês lembram, mas para a gente, na Colômbia, mais ou menos em 2015, 2016, você começou a falar de uma forma bem forte dos InTech. E dentro do nosso grupo, nós temos um dos principais bancos que é dos principais bancos do país, que é o Banco da Vivienda, está entre o primeiro e o segundo posto. Estamos falando de uma carteira de créditos. Mas nós estamos trabalhando da mão com o Banco Colômbia, Banco Bogotá.
Entonces, cuando se empieza a hablar de este tema de las fintech, en el 2015, 2016, que empiezan a llegar a América Latina, se decide en el Grupo Bolívar crear esta línea de trabajo a través de la cual hacemos alianzas estratégicas con emprendedores tipo fintech, tipo insurtech, pero hoy en día tipo proptech, muchos tipos de startups ya diferentes a las fintech. Ahorita les contaré un poco de eso. Y finalmente tenemos una línea de inversión y diversificación, que es la línea a través de la cual el Grupo Bolívar invierte en nuevas. Pero cuando el Grupo Bolívar está com as novas companhias, estão no processo todo, na minha unidade, a unidade que eu estou liderando, temos 2 eixos: organização que aprende e parcerias estratégicas. E o que nós temos aqui de parcerias estratégicas, a liderança realmente que chega da minha unidade em pesquisa, parcerias e propriedade intelectual. Por quê? Porque claramente a propriedade intelectual, como eu compartilhei com vocês, é um dos principais eixos fundamentais que nós temos. Para quê? Para que as parcerias estratégicas consigam se dar, principalmente no relacionamento com startups. Então, é isso que eu quero contar para vocês. Desde a nossa linha, quando nós estamos falando de pesquisa, estamos falando com transferência de tecnologia, nós usamos 2 ferramentas, que é inteligência competitiva e a tecnologia. E fazemos isso para quê? Para garantir que as companhias do grupo estejam de uma forma permanente e sejam totalmente inteirados de quais são as novas tendências que existem em tecnologia, como também na concorrência. E aqui nós temos um eixo que é realmente importante na transferência de tecnologia, porque quando eu tenho um observatório, neste caso, é como a gente chama essa linha de pesquisa, quando eu tenho um observatório que está constantemente procurando novas tecnologias, fornecedores, concorrência, e no que nós procuramos realmente são oportunidades de transferência de tecnologia. Com o observatório do Grupo Bolívar, em 2017, a gente achou em Israel uma startup chamada Pake. A startup tinha uma tecnologia patentada nos Estados Unidos. O que fazia era que desde o WhatsApp você podia fazer pagamentos nas redes sociais desde o WhatsApp. Então, quando no observatório a gente percebeu e achou sobre o que estava acontecendo realmente com esta patente e a gente achou essa tecnologia, nós falamos como área encarregada do banco e nós fizemos uma estratégia, a gente viajou para Israel, conhecemos a tecnologia, se fez um processo de transferência de tecnologia, neste caso com um contrato de licença e de permissos, e da Vivenda foi o primeiro banco no mundo e na Colômbia em conseguir ter uma tecnologia pela qual os clientes, pelo WhatsApp, podem fazer pagos. A gente identificou em 2017 e começaram as negociações em 2018 e todo o processo de licenciamento, como eu já compartilhei com vocês com a startup, e em 2019, em 2018, 2019, a gente já tinha aqui a opção da casinha vermelha no ar. Pode procurar no WhatsApp a casinha na Colômbia, a casinha vermelha. Foi um exercício de transferência de tecnologia com a ferramenta que é o observatório. Por outra parte, para conseguir fazer esse processo de transferência de tecnologia, porque nós temos essa startup que a gente achou em Israel, mas no observatório, a gente talvez podia achar uma patente na Colômbia que poderia responder o que nós procuramos. Seria uma pessoa natural, uma universidade, ou uma pessoa legal. Quando começamos o processo em 2017, que foi a primeira vez que a gente começou a ter um contato com Israel, a gente percebeu que realmente administrar a propriedade intelectual era realmente importante, porque o que aconteceu? É verdade que existia a tecnologia, e Pake e a startup, eles tinham já patentado a tecnologia nos Estados Unidos. Quando você pega uma tecnologia desse tipo e você leva para o banco, não necessariamente a tecnologia se conecta com todo o sistema e com tudo que tem a ver com a operação do banco. Então, nós temos que fazer todo um processo de adaptação, de melhoras, que também é propriedade intelectual. Então, nesse momento, nós fizemos um contrato com licenças, onde as melhoras eram de Pake, mas no tempo a gente percebeu que tinha muitos processos onde era possível uma cocriação, mas como nós começamos em
contrato dessa forma, a gente não conseguiu mudar. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é importante quando você faz processo de transferência de tecnologia, não, você somente tem que negociar sobre como vai chegar a tecnologia. Também é importante, se no processo de implementar tecnologias, a gente precisa fazer melhoras, quem vai ser o dono dessa tecnologia? Porque o que aconteceu realmente que foi da Vivienda, foi o primeiro banco a usar a tecnologia de PEC, mas a Vivienda, a gente conseguiu melhorar a tecnologia e claramente a gente adaptou muitas coisas com a tecnologia que deu oportunidade para PEC e para Singapura e para outros bancos como TBS para mostrar a tecnologia que eles tinham, mas não somente como uma fase de protótipo, mas também já uma tecnologia que já estava sendo aplicada em outro banco. Então, aí a gente aprendeu e a partir disso, no Grupo Bolívar, nós geramos todo um caminho de gestão de propriedade intelectual. Nós criamos uma política de propriedade intelectual na qual estabelecemos os diferentes elementos que devemos considerar nas negociações com universidades, com startups e com outros parceiros. Fazemos já um processo permanente de identificação de ativos de propriedade intelectual neste processo de relacionamento, que a gente vai perceber quando a gente tem essa relação com universidades, porque nós fazemos soluções de desafios com universidades, nós temos desafios e estamos falando que temos que ajeitar diferentes tipos de questões, fazemos convocatórias com universidades e as universidades e os estudantes, eles procuram respostas. O que nós fazemos realmente é uma identificação clara sobre que ativo de propriedade intelectual nós tínhamos antes da relação da transferência, com realmente formar parte dos processos de transferência e comercialização de tecnologia. Se a gente recebe tecnologias, eu acho que eu já estou quase com o tempo já pronto, então vou já ir fechando a minha parte. Hoje nós temos 9 patentes, e para a gente chegar para o mundo das patentes foi realmente um desafio. Por que foi um desafio? Porque no mundo financeiro, finalmente, não é bem comum o tema das patentes. Então, aqui a gente fez todo um processo de formação, de capacitação, e também no tema de parcerias com outras indústrias. E com isso, com essas parcerias com outras indústrias, e com o modelo que nós temos com a universidade, a gente conseguiu ter as nossas novas patentes. E agora eu vou compartilhar com vocês. Em parcerias estratégicas, a gente trabalha com universidades, com governos. Com governos, a gente fala com o Ministério de Ciências, com o Impulsa, com diferentes atores, como, por exemplo, para melhorar a inovação. E com universidades, trabalhamos com universidades do país todo. Inicialmente, essa é uma questão bem forte em Bogotá. E nesse tema de universidades, já para fechar, nós temos aqui uma metodologia que são as células de inovação. Aqui nós também já começamos em 2017. Nós temos mais ou menos 28 células, que é uma equipe de trabalho conformada por estudantes de diferentes universidades e de diferentes profissões, dando uma solução para diferentes desafios, gerando protótipos. A gente já tem mais de 123 estudantes de mais de 20 universidades. E para o trabalho, a gente já conseguiu 2 patentes. E por isso que eu falei para vocês que a criação de tecnologia realmente tem chegado bem forte aqui na linha de relacionamento com as startups, com os empreendedores. A gente já percebeu que a gente não somente trabalha com as startups desde a Colômbia, a gente também trabalha com diferentes parceiros estratégicos no mundo todo. Para quê? Para achar os melhores empreendedores, Plug and Play, Finovista, Fintech Festival em Singapura e outros. Aqui está um pouco o caminho sobre como a gente trabalha com os empreendedores. Mas para já fechar as parcerias, nós fazemos com licenciamento, com parcerias, inversão ou aquisição de companhias. Então, com isso daqui, eu quero agradecer para vocês. Desculpe que eu acho que eu falei um pouco mais do tempo. Eu quero compartilhar com vocês como tem sido o padrão de transferência do Grupo Bolívar. Muito obrigada. Muito bem. Maíra, muito obrigado pela apresentação, muito rico. A experiência do Grupo Bolívar traz muitas reflexões aqui, são várias, eu vou destacar só 2, a gente vai ter o espaço aí logo mais de interação. Achei muito curioso como, a partir do monitoramento da tecnologia, o grupo organizou um processo de transferência de tecnologia e que transformou a maneira pela qual o grupo passou a operar
a partir das parcerias, a partir, né, modificou a estratégia a partir da transferência de tecnologia. Foi um modo interessante de capacitação, muito bom. Bem, a gente vai dar sequência aqui às nossas apresentações, aqui logo mais a gente vai abrir para discussão. Eu peço atenção aí para os nossos colegas, os tradutores, né? Agora a gente vai passar a palavra para o Camilo. Camilo, por favor. É um prazer enorme, mesmo assim, estar apresentando para vocês. Eu vou falar hoje sobre a minha experiência, conversar com vocês, e aqui é o centro de Los Angeles, né? Esse USC Stevens é o escritório de transferência de tecnologia da universidade. O meu escritório fica distante da TTO, né? Do NIT, né? Da universidade, chama Mesh Academy. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nome, o que a gente faz. A gente está localizado no campus que tem o foco nas ciências da vida, que é a minha especialidade, né? Nas ciências biomédicas. E a universidade tem outro campus ainda, mais distante, um outro local, que é o University Park Campus, que tem várias escolas, inclusive a escola de business da universidade, a escola de farmácia e outras escolas também da universidade, tá? E só para vocês terem uma ideia do tamanho da universidade e por que a gente usa esse modelo um pouco diferente, a universidade tem um college, né, que é essa Dana and David Dornsife College, e tem 22 escolas, farmácia, engenharia, terapia ocupacional, uma série de escolas diferentes da universidade. Os números de professores 4.700, 46 mil alunos, então é uma instituição muito grande, e isso é importante quando a gente, para eu explicar o modelo que a gente usa, né? E em termos de pesquisa, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, é uma comunidade bem vibrante. A pesquisa na universidade é muito intensa, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse segundo ponto aqui, a universidade tem financiamentos de mais de 900 milhões de dólares por ano, e isso no ano fiscal de 2018 e 2019. Eu não tenho dados mais atuais, né? Mas uma das escolas da universidade, a Escola de Medicina onde eu trabalho, ela faz pesquisa, a gente conduz pesquisa e atividades clínicas numa rede de hospitais e clínicas em mais de 45 locais na região de Los Angeles, na verdade, em outras regiões também, né, com mais de 1 milhão de pacientes por ano. E as atividades relacionadas às ciências biomédicas, elas fazem parte, são mais de 50% de todos esses gastos em pesquisas da universidade, tá? Então, é uma comunidade muito intensa em termos de pesquisa, né? E o escritório de transferência de tecnologia da universidade chama USC Stevens. Eu trabalhei lá quase 4 anos, já faz quase 2 anos que não estou no escritório, mas eu vou falar um pouquinho deles para vocês entenderem o modelo que a gente tem, né? E a missão é otimizar a tradução da pesquisa em produtos que beneficiam a sociedade através de licenças, colaborações e empreendedorismo e inovação. Tá? Só para vocês terem uma ideia das funções que são exercidas dentro do escritório, a gente tem, eles têm 4 grupos, né? O grupo de operações aqui embaixo à direita, um grupo pequeno de patentes e contratos, com advogados de patente e advogados de contrato que negociam a maioria dos contratos da universidade. Tem um grupo pequeno também de colaborações corporativas e alianças estratégicas, e o grupo maior, que é o de comercialização de tecnologias de formações de novas companhias, né? E é um escritório com 24 pessoas, e é um escritório tradicional de transferência de tecnologia. Aqui, o processo de comercialização que é utilizado na universidade, que é o processo tradicional da transferência de tecnologia, né?
com as invenções sendo reveladas para o escritório, uma avaliação para ser tomada uma decisão em relação à proteção, né, propriedade intelectual, o marketing para os parceiros prováveis, né, e em alguns casos a gente tem negociação de contratos, e se esse contrato foi negociado, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia, e em alguns casos isso vai gerar um impacto em termos financeiros e um benefício para a sociedade, né? Só para te dar uma ideia do volume do output, né, do escritório, nos 4 anos que estão indicados aqui, foram mais 1.200 revelações, 236 licenças, 53 startups, uma receita de mais de 41 milhões de dólares, né? Então, a gente parece um escritório muito bem sucedido, e é um escritório muito bem sucedido, né? Mas, a partir dessas atividades tradicionais, o impacto da pesquisa tem sido muito forte. Mas esse impacto, os casos de sucesso, eles são, infelizmente, as exceções, principalmente na área de ciências biomédicas. Aquela receita de quase 42 milhões de dólares veio muito de algumas poucas tecnologias, como se você tem um telefone da Samsung, você tem essa tecnologia no seu telefone, isso gerou milhões de dólares por ano para a universidade, né? Só um exemplo, mas na área de engenharia, né? Na área química também. Esse é um outro exemplo que é relacionado à área biomédica, mas foi desenvolvido na escola de engenharia também. Então, os desafios que a gente encontra na área de ciências da vida, na área biomédica, são maiores, porque o percurso para você poder desenvolver uma tecnologia na área biomédica é muito mais difícil, necessita muito mais capital, né? Existem histórias de sucesso. Eu gosto de mostrar esse slide aqui, porque esse Porsche e essa casa, por exemplo, foram comprados por um pesquisador com royalties vindos de uma tecnologia que eles desenvolveram. Eu não sei se vocês conseguem ver a placa, HSP90 é o nome da proteína que o cara produziu, né, como uma terapia, tá? E ele tem bastante orgulho disso, tanto é que ele bota a placa no carro dele. Então, como eu disse, o problema grande na área biomédica é que o processo de desenvolvimento de tecnologia é um processo muito caro e com uma taxa de sucesso muito pequena. Eu não vou entrar em detalhes nesses slides, mas é só para mostrar o desafio que a gente tem na área biomédica, que muitos de vocês conhecem, né? Mas quem não é da área talvez seja uma novidade. É muito mais difícil, exige muito mais capital. Mas mesmo dentro desse sistema tradicional que eu mostrei, existem vários exemplos de sucesso, e esse é um exemplo de sucesso ligado àquele professor do Porsche, né? Ele é um dos inventores. Eles formaram uma empresa uma startup, fizeram várias parcerias e, ao longo dos anos, conseguiram um financiamento enorme, né, de 26 milhões, e a Shire, que é uma empresa grande, comprou a startup deles em 2013, formaram outras parcerias, e 15 anos depois, essa tecnologia, que é um tratamento para essa doença horrível, chama DEB, né, que é a pele de borboleta, que as crianças, porque muitas não sobrevivem por muitos anos na vida, elas têm essa pele de borboleta, que a pele formam bolhas, é uma doença horrível. Enfim, uma terapia que eles desenvolveram está sendo testada em ensaios clínicos e esperamos que ela seja comercializada um dia, né? Então, eu vou falar para vocês, eu falei do sistema tradicional que a USC usa, né? E que muitas universidades no mundo inteiro usam, e eu vou falar alguns exemplos sobre algumas atividades mais não tradicionais, tá? Inclusive o meu escritório, onde eu estou hoje, que faz parte desse approach não tradicional para transferência de tecnologia. Esse slide mostra o modelo tradicional, em que os escritórios gerenciam a propriedade intelectual, fazem o marketing, licenciamento, né? E essas linhas pontilhadas indicam as maiores dificuldades em percorrer esses caminhos, né? Então, para ir de uma ideia para um produto, é um percurso bem árduo, bem difícil, né?
A gente precisa de parcerias com indústrias, e essas linhas pontilhadas são muito difíceis de serem percorridas. Tá? E para dar uma ideia de um exemplo de uma estrutura de um escritório tradicional, esse é um exemplo da Universidade de Maryland, onde eu trabalhei antes, da USC. Tem um escritório de transferência, o TTO, né, que faz a proteção, comercialização, negocia contratos com as startups, e um grupo de ensaios clínicos, né, que também, nesse caso, inclui o pessoal de contratos, de parcerias, de colaborações com indústrias, CDAs e MTAs também. Em alguns casos, esses dois últimos estão dentro do escritório de transferência de tecnologia, como é o caso da USC, e um outro grupo que faz o apoio para as verbas, os financiamentos, principalmente do governo, né? Esse escritório tem o grupo de propriedade intelectual, licenciamento, e eles criaram um grupo de novos negócios. Esse é um grupo muito, muito legal, muito forte, muito interessante, e é diferente, porque eles não vão só negociar os contratos, eles vão criar, eles vão fundar as startups dentro da universidade. As pessoas que fazem todo o trabalho da startup são membros do escritório de transferência de tecnologia, né? Esses dois cargos, o diretor de novos negócios e o analista de novos negócios, são pessoas que têm um background, uma experiência científica, né, na academia, mas também têm experiência em bancos de investimento. A diretora já foi CFO de uma startup, tá? Eles têm uma experiência um pouco diferente, que adiciona muito para o que eles fazem, né? E tem uma equipe de apoio que não trabalha para a universidade, mas são consultores ou empreendedores em residência que também dão apoio a essas atividades. E o que eles fazem? Eles formam companhias, né, a Discovery Stage Company, e sabe, NVT é esse time que eu estou falando, né, e eles criam a companhia, escrevem o plano de negócios, preparam as apresentações para investidores, eles vão atrás do financiamento, coordenam todas as atividades, recrutam o time que vai tocar a companhia, né? E o objetivo, é claro, de fazer com que a companhia saia da parte da descoberta, né, da academia, para uma companhia em estágio de desenvolvimento. E ele já tem algumas histórias de sucesso, eu não tenho slide aqui, mas ele tem uma ou duas companhias que já fizeram até um IPO, né? E na USC, a gente tem uma coisa parecida, que foi esse instituto que foi criado com uma doação de $100 milhões, e o foco é em tecnologias na área de bioengenharia, que tem um investimento e risco um pouco menores do que a área farmacêutica, mas também tem muitos desafios, e tem funcionado muito bem. Eles também têm fundado várias empresas, recentemente uma empresa fez um IPO, né? Então tem sido também um modelo de sucesso. Um outro aspecto dos sistemas não tradicionais é o que acontece no meu escritório, sabe, que foi fundado há 5 anos atrás, se não me engano. É um grupo de 9 pessoas, a gente está dentro da universidade, o nome Mesh é de rede, né? A gente tenta interligar todos os componentes da inovação dentro da universidade, mas a gente está primariamente trabalhando dentro da escola de medicina, porque nosso financiamento vem da escola de medicina, mas a gente também tem uma parte da nossa verba que vem do escritório do provost, acho que é o vice-reitor, ou reitor da universidade. Então, a gente também tem um alcance na universidade como um todo. O foco na escola de medicina, nossa especialidade, todos no escritório são pesquisadores na área biomédica, ou pessoas na área de business, ou pessoas na área de educação também, a biomédica, mas a gente também tem um alcance fora da escola de medicina, tá? E o objetivo é expandir a esfera da inovação dentro da universidade, alcançar coisas que o modelo tradicional, o escritório tradicional não consegue alcançar. Então, a gente gosta de falar que a gente é como se fosse um guia turístico da universidade, né? É uma universidade enorme, eu mostrei para vocês as distâncias geográficas, e vocês só podem imaginar o número de escritórios dentro
da universidade, que tem um número de grupos diferentes, que falam línguas diferentes, né, dentro do que fazem, o pessoal de engenharia, o pessoal da biologia, o pessoal de negócios, da farmácia, sabe, todos esses grupos, a gente ajuda as pessoas, tanto dentro da universidade como fora, a navegarem esse ecossistema, né, que é muito complexo. E o nosso time tem experiência científica em empresas, em negócios, né, e a gente tem, como eu falei, a gente... agora está aparecendo. Então, a gente tem alguns serviços diferentes que a gente oferece, né? A gente dá apoio à liderança da escola de medicina e especialmente a diretora do Centro de Pesquisa em Câncer. A gente tem um grupo de desenvolvimento de negócio e relações com empresas, que é o grupo do qual eu faço parte. Tem um grupo que faz do engajamento dos pesquisadores, conecta pesquisadores dentro da universidade, pesquisadores da engenharia com o pessoal da farmácia, o pessoal da escola de medicina, terapia ocupacional, todas as escolas e grupos dentro da universidade são interligadas, né, são conectadas por esse grupo. Tem um grupo de educação, a gente tem uma pessoa com o apoio do resto do time que dá cursos na área de inovação. A gente promove eventos que sempre tem o objetivo de promover essa interligação, essa conexão entre os pesquisadores diferentes. Tá? Isso aqui é só para dar uma ideia rápida, porque eu não tenho muito tempo, tá? dos papéis que esses grupos todos fazem. Eu vou focar um pouquinho no meu grupo, que é esse grupo, o segundo, né, the Business Development Industry Relations, e as atividades que a gente faz. Tá? A gente desenvolve relacionamentos, a gente está sempre em contato com os nossos pesquisadores e também com a indústria para fazer essa ponte, entender as necessidades de cada um, identificar oportunidades de parcerias. A gente fala que a gente é complementar ao sistema de transferência de tecnologia, né? Porque o volume é muito grande na TTO, então eles não têm condições de fazer tudo. Nós somos um grupo dentro da Escola de Medicina que faz o que eles não conseguem fazer, não tem tempo de fazer também. Então, a gente cria relacionamentos e traz parcerias, indústria, universidade, para dentro da escola, para dentro da universidade, porque a TTO não tem a capacidade, não tem o volume, não consegue por causa do volume, né? A gente também, a gente dá conselho, a gente é um grupo consultor, né, para a universidade, a gente ajuda pesquisadores que querem formar empresas, e a gente, a gente também conecta tanto os pesquisadores quanto as empresas, startups que estão sendo formadas na universidade com o ecossistema de inovação da região de Los Angeles, e além, dentro da Califórnia, por exemplo, né, e... rapidinho, a gente faz um apoio na parte de empreendedorismo, né? A gente, como eu falei, a gente faz a parte de mentoring, né? A gente aconselha os eventos, conecta com espaços, incubadores. A gente não tem um incubador dentro da universidade. A gente tem uma parceria com esse grupo de investimentos que está sempre procurando novas tecnologias, novas oportunidades de negócio, e conecta eles com os nossos pesquisadores. Então, a ideia é com que o nosso grupo acelere ou otimize esse processo de inovação dentro da universidade. Tá? Eu não tenho muito tempo, eu vou deixar mais para as perguntas, mas é um sistema que é um grupo que interage com a universidade como um todo para empurrar as oportunidades dentro desse funil e causar um impacto maior como um todo. Isso é só um exemplo, né, de uma parceria que a gente trabalhou, o pesquisador chegou para a gente e falou, eu tenho essa possibilidade de uma parceria. Ele veio de uma instituição na Europa, veio para a USC, tinha um parceiro na Carolina do Norte, a gente montou essa parceria toda, trouxe para o escritório de transferência de tecnologia e ajudou eles a negociarem esse contrato. Tá? A gente não negociou o contrato, mas a gente facilitou todo o processo. Rapidamente, um outro sucesso, a gente acabou de lançar o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para o Câncer, que foi uma doação de $5 milhões de um paciente, de uma família de um paciente,
que foi curado, né? E nós criamos esse centro a meu escritório criou, eu participei diretamente nessa atividade, esse centro de desenvolvimento de drogas para câncer. E a gente está tentando promover, preencher um vazio que existe, né, no desenvolvimento de novas tecnologias na área de câncer, que é muito difícil, envolve uma série de componentes, e é um processo que requer muito capital e muita expertise que a gente não tem dentro da universidade. Então, são selecionados projetos e nós temos formado parcerias dentro da universidade, fora da universidade, com CROs, né, com organizações que prestam serviço para desenvolvimento de fármacos, né, de tecnologias novas, para oferecer isso para os nossos pesquisadores. Então, eles têm os projetos em estágio inicial. Selecionamos 3 projetos nessa primeira cohort, e agora eles vão, através desse centro, desenvolver essa tecnologia em tratamentos, tá? Eu já passei do meu tempo, então é uma longa jornada da bancada para o paciente, né? E é uma jornada que exige, às vezes, approaches não tradicionais, como o que a gente está tentando fazer, tá? As perguntas ficam para depois. Acho que é isso que eu tinha para falar. Depois eu respondo as perguntas. Muito bem. Camilo, excelente apresentação, muito obrigado. Rica essa visão e essa abordagem do não tradicional como sendo aquela solução que precisa ser empurrada, e a necessidade de infraestrutura, serviço, capital, é muito interessante, né? O caminho do empurrar, né? Que remete a gente àquela discussão da universidade empreendedora, mas, enfim, acho que a gente vai ter muita oportunidade aqui nas perguntas de avançar. Parabéns aqui pela apresentação. A gente vai dar sequência aqui aos nossos palestrantes. Convido a professora Elizabeth Ritter aqui para compor a nossa mesa virtual. A palavra está com você, Beth. Elizabeth, tienes el micrófono cerrado. Elizabeth, você. Bom dia a todos. Sim. É uma satisfação voltar a Manaus, mesmo de modo virtual, e uma satisfação imensa encontrar antigos amigos, né? O Mauro, o Camilo, né? E conhecer a Maíra, que eu ainda não conhecia. E queria agradecer a esse convite feito pelo Amoci e também ao Fortec de participar dessa mesa. Eu vou, então, partir logo para compartilhar a tela, e a minha abordagem vai ser um pouquinho diferente, né? Talvez uma espécie de um summing up do que a gente viu aqui, né? Porque a gente viu realmente exemplos de formas diferentes, né, de transferência de tecnologia da que a gente estava habituado, né, a conhecer, e que estamos ainda trabalhando no meio um pouco, digamos assim, dentro dessa definição do Camilo, de um meio tradicional ainda de transferência de tecnologia. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Conseguem ver a tela? Bom, Positivo, positivo. Ok. Partindo um pouquinho, né, digamos assim, um pouco atrás, né, para a gente procurar alinhar alguns pontos de vista com relação ao que é a transferência de tecnologia. Aí tem um conjunto de definições de transferência de tecnologia, e o que a gente percebe ao longo do tempo é que
a própria definição de transferência de tecnologia foi sofrendo um processo evolutivo, né? Se antes transferir tecnologia era só a transferência desse conhecimento de papers e outras formas de disseminação do conhecimento gerado, né, nas instituições científicas e tecnológicas, com o passar do tempo, foi-se buscando transferir esse conhecimento de forma a que também as empresas pudessem apropriar esse conhecimento em novos produtos e processos. Então, as definições de transferência de tecnologia, elas também, de certa forma, refletem essa própria evolução, né, sendo considerado a transferência de uma técnica, de um conhecimento, mas também já se percebe que é a transferência de qualquer processo, né, pelo qual o conhecimento básico, a informação, as inovações se transferem de uma organização para outra. Também é um processo pelo qual uma invenção ou uma propriedade intelectual resultante da pesquisa acadêmica se licencia ou é transferida, ou ainda, né, como diz o nosso INPI, a transferência de tecnologia é uma negociação econômica e comercial que vem atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país. Então, realmente, a transferência de tecnologia, ela abrange, né, esse conjunto, né, de definições. Mas tem algumas características da transferência de tecnologia, que muita gente pensa, né, e aí nós estamos, assim, num estágio muito heterogêneo, né, até para o Camilo entender, né, o Camilo, né, os Estados Unidos começou muito antes esse processo de transferência de tecnologia. Nós aqui ainda percebemos uma certa heterogeneidade com relação aos estágios de desenvolvimento das nossas ICTs. Tem algumas que estão iniciando nesse processo e outras que já se equiparam às suas congêneres internacionais, né? Então, a gente tem que ter noção disso também quando a gente pensa no tema da transferência de tecnologia em países em desenvolvimento como o Brasil e grande parte dos nossos co-irmãos da América Latina. Então, por isso que é importante entender, né, que, como, ao contrário de que muita gente pensa, que no momento que eu assinei o contrato de transferência de tecnologia, eu já fiz a transferência. Na verdade, a transferência ela não é um evento que se define pela assinatura de um contrato. É um processo que não se completa, até que o receptor da tecnologia a adota de acordo com os indicadores de desempenho acordados. E ainda tem uma outra característica, que a transferência de tecnologia ela é estratégica e ela é guiada pelo valor da tecnologia, né? Então, a transferência ela é implantada como parte de uma estratégia corporativa para solucionar problemas específicos, né? E criar benefícios econômicos, mas aí benefícios econômicos para quem fornece tecnologia e para quem recebe a tecnologia, né? Então, resumidamente, a transferência de tecnologia é um processo contínuo, frequente, estratégico e, sobretudo, baseado em uma colaboração estreita entre as partes envolvidas. Agora, existem várias maneiras de transferir tecnologia. A gente tem uma ideia, assim, que transferência de tecnologia é patente, licencia ou cria um spin-off e é isso que é transferência. Mas, na verdade, a transferência de tecnologia ela é muito mais abrangente. E isso se verifica em todas as partes do mundo. Eu lembro que tinha um gráfico do próprio MIT, que é um exemplo, né, bem conhecido de uma instituição que realmente transferiu já muitas tecnologias, e que tem um tipo de uma pizza, assim, e grande parte das formas de transferência de tecnologia não inclui patentes, a maior parte são outras formas de transferência. E isso é verdadeiro também para nós aqui, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente explora pouco é transferir a tecnologia por meio da transmissão de know-how, porque aí a gente aproveita tecnologias que estão já em estado da técnica, mas que demandam um know-how para a sua implementação. Então, essa é uma forma que também se deve explorar. Claro que licenciamento de patente, outros tipos de IPI, como as próprias cultivares, softwares, né, topografia de circuitos integrados, enfim, há uma gama muito grande de títulos de propriedade intelectual que podem ser licenciados. Eu diria que talvez essa seja uma forma idealizada, né,
pelos escritórios de transferência de tecnologia, mas, na verdade, é preciso ter em mente que se pode expandir e ampliar muito mais, né, essas formas de transferir tecnologia. E uma delas também é a prestação de serviços técnicos especializados. E nós, particularmente no Brasil, a partir da Lei de Inovação, isso passou a ser, inclusive, estimulado para que as instituições fizessem, né? Justamente por ter essa capacidade instalada nas ICTs, né, por meio de equipamentos, por meio de profissionais extremamente qualificados, para prestar consultoria, para desenvolver até projetos de engenharia básica, para também expandir essa vocação natural das ICTs, que é o ensino, né, e a pesquisa, capacitando e formando recursos humanos em company, nas próprias empresas, né? E, além disso, outras coisas que são conhecidas, né, laudos, calibrações, avaliações, que são feitas por meio de equipamentos especializados, que também são formas que se pode prestar serviços, né? Uma das formas que tem sido muito estimulada, a própria Lei de Inovação estimula fortemente, mas isso já foi estimulado no caso brasileiro até antes, né, por meio dos fundos setoriais, foi a realização de projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas de interesse de empresas. Isso se intensificou tremendamente no Brasil nos últimos 20 anos. E, sem sombra de dúvida, essa tem sido a forma mais frequente de transferência de tecnologia, né, por meio desses projetos. E esses projetos, né, muitas vezes são estimulados com financiamento de programas governamentais, mas que depois, na medida que a relação se estabelece, as próprias empresas acabam também investindo, financiando projetos em colaboração com as ICTs. E um exemplo mais recente, né, de formas de transferência é justamente transferir a propriedade intelectual por meio da criação de empresas spin-off, né? Isso também no Brasil está se estimulando, se intensificando nos últimos tempos, conforme mostra a nossa pesquisa Fortec de inovação, que tem um número bastante significativo, que não me ocorre o número agora, mas eu sei que é bastante significativo, são acho que cerca de 200 casos já de empresas spin-offs criadas, baseadas em propriedade intelectual, né? Então, existem alguns fatores de sucesso para que essa transferência de tecnologia, nas suas mais diferentes formas, aconteça, né? E, para isso, alguns fatores de sucesso são participação do pesquisador em todas as etapas do processo. O pesquisador é um excelente aliado, e, para isso, a comunicação entre o TTO ou o NIT, no caso brasileiro, com o pesquisador, ela tem que ser de confiança, ela tem que ser fluida, justamente para que o pesquisador seja um parceiro durante todo o processo. Uma outra questão também que é fundamental é que se estabeleça uma relação de confiança mútua, seja interna, né, com os pesquisadores e o pessoal do NIT, como também de confiança com o nosso interlocutor externo. Se a empresa não sentir confiança nos interlocutores da universidade, dificilmente a relação prospera. Então, essa confiança ela precisa ser cultivada, né? O contrato que será firmado, ele tem que ser o reflexo da negociação. Por isso que as negociações, quanto mais bem feitas, quanto mais bem documentadas e quanto mais bem registradas, elas permitem que se reflita isso no contrato. E o contrato mais bem feito é aquele que jamais precisa ser invocado, né? Então, também tem que ter muito cuidado na forma de redigir o contrato, né? E o licenciamento, muitas vezes, ele não tem só a finalidade para que a instituição venha oferir ganhos econômicos. Muitas vezes, né, a visibilidade, a credibilidade institucional são ganhos, efeitos, digamos, colaterais, né, de um licenciamento bem feito, né? Agora, pode que o NIT faça tudo direitinho, a universidade tenha uma pesquisa de excelente qualidade, mas se a gente também não tiver no entorno empresas dispostas a apropriar, a gente viu, né, do que é a transferência de tecnologia. E a partir dos exemplos que nos foram trazidos pela Maíra e pelo Camilo, a gente pode ver que realmente há uma evolução na transferência de tecnologia. E aí, muito rapidamente, eu gostaria só de mostrar para vocês como essa evolução ela se deu
pouco a pouco, né? No início dos anos 80, quando iniciou todo esse processo, e principalmente capitaneado pelo Bayh-Dole nos Estados Unidos, né, o significado de uma universidade inovadora era ter patentes. Então, as universidades saíram a proteger a propriedade intelectual, porque se entendia que, desta forma, ela dava o recado, né, de que realmente ela estava preocupada com a inovação, e também por meio do licenciamento, que era fazer chegar no mercado, né, esses títulos de propriedade intelectual para serem apropriados, né, pelo setor produtivo e transformados em produtos. Só que chegamos a um ponto que esse modelo se esgotou, né? Então, foi preciso buscar uma nova forma de transferir tecnologia. E aí, então, o conceito de universidade inovadora, né, evoluiu para criar spin-offs. Então, o conceito de universidade inovadora era aquela que mais criava spin-offs. Então, isso a gente percebe também, né, essa mudança. Quando a gente analisa casos de transferência de tecnologia dos países desenvolvidos, a gente percebe bem claro essa tendência. E essa tendência ela aconteceu justamente por conta de que se tinha, né, uma ideia de transferência de tecnologia baseado no modelo linear de inovação, que era pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, né, e apropriação pelo mercado. Esse modelo ele se tornou muito mais aberto, né? Então, essa transição, ela se dá pelo fato de que os recursos esperados com a transferência de tecnologia não foram exatamente os esperados. E isso também implica em que novas métricas para mensurar o desempenho precisassem ser desenvolvidas. Então, aos indicadores quantitativos, também se somam os indicadores qualitativos que têm a ver, né, com o impacto social e econômico daquelas tecnologias que são transferidas no mercado. Então, a gente consegue perceber claramente esta evolução. E, inclusive, tem alguns autores que já conseguem até, e não só os autores, mas a própria prática, eu recentemente tive a oportunidade de conhecer isso no Reino Unido, onde a gente, antigamente se falava em transferência de tecnologia, se partiu por um conceito mais amplo para a transferência de conhecimento, porque realmente precisava também trazer para esse processo não só as áreas hard, né, as áreas da engenharia, as áreas da biologia, como também outras áreas, para que realmente esse conhecimento gerado nas ICTs pudesse ser transferido, né? Então, essa ideia de transferência do conhecimento no seu sentido mais amplo. E à medida em que se intensificaram os processos de colaboração entre ICTs e empresas, passou também a se adotar um conceito de transferência de tecnologia baseado no intercâmbio de conhecimento. Porque, ao mesmo tempo que pesquisadores de ICTs levam conhecimento para a empresa, também engenheiros e profissionais das empresas também trazem conhecimento novo para a universidade, e isso gera um processo de retroalimentação constante, e por isso, então, que se fala em intercâmbio de conhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou bem evidente na apresentação do Camilo, mostrando que realmente aquela forma linear, tudo direitinho, já não funciona mais. Cada vez se requerem novas habilidades, cada vez se requerem novos conhecimentos, e cada vez as equipes elas precisam ser muito mais multidisciplinares para poder dar conta desses problemas complexos que a gente vem enfrentando, né, no dia a dia. Então, isso nos permite pensar, né, em qual será a próxima tecnologia, já tentando pensar prospectivamente, né? Então, uma das coisas que a gente sabe é que a transferência de tecnologia certamente vai continuar, né, a evoluir. A duras penas, né, as nossas administrações universitárias estão começando a entender que transferência de tecnologia não é sobre a renda, né? Como muitos pensavam no início, que transferência de tecnologia ia resolver o problema do budget, né, do orçamento das universidades. E também já estão conseguindo perceber que existem muitos outros benefícios tangíveis e intangíveis com a transferência de tecnologia, né?
novas formas de parceria entre universidades e empresas, como incubadoras, até com fundos de capital de risco corporativo, para melhorar o ecossistema de inovação local e também ter um impacto econômico. Né? E aí também mudanças na maneira de como as universidades são avaliadas, incluindo o impacto dos resultados da pesquisa na sociedade. E isso eu tive a oportunidade de comprovar no Reino Unido. As universidades, para receber os fundos, os grants governamentais, elas são medidas pela sua capacidade de impactar a sociedade com os resultados da pesquisa. Ou seja, quanto mais resultado apropriado pela sociedade, né, maior é o recurso que a universidade ofere. E isso modifica completamente, né, o paradigma de financiamento das ICTs. A transferência de tecnologia também vai passar por outra transformação que apresentará maior flexibilidade e abrangência. Flexibilidade é uma questão fundamental e a abrangência também, incorporando outras áreas de conhecimento, não somente as áreas hard, né, porque o conhecimento realmente está cada vez mais interdisciplinar. E com isso também os NITs, né, os escritórios de transferência de tecnologia, vão precisar revisar a maneira como, não só como eles rastreiam as suas métricas, né, para também incluir, né, o impacto dessas atividades no meio em que atuam. Né, e cada vez mais vão ter que agregar outras habilidades, né, como ficou bem claro também no exemplo que o Camilo trouxe. E aí o outro dado, né, que cada vez mais a gente tem trabalhado, né, com a inteligência artificial, e isso, sem dúvida, também vai impactar as nossas atividades nos NITs. Né? O futuro estará no uso da inteligência artificial e nas tecnologias de aprendizado de máquina, o machine learning. Né? E isso ficou muito evidenciado com a pandemia desse ano, né? Que permite prever que a área da saúde é uma das que sofrerão maior impacto por acumular um número extraordinário de dados. Né? E isso também um dado que um dos autores que eu estudei diz que a cada 73 dias o conhecimento médico dobra. Então, isso mostra, né, o enorme desafio que nós temos pela frente. E, de novo, né, o exemplo que o Camilo trouxe mostrou, né, a complexidade que é esse quadro, né, e quanto, né, a área da saúde vai realmente nos trazer novos desafios. E, nesse contexto, né, qual é o futuro do profissional? Como é que nós, enquanto profissionais de transferência de tecnologia, vamos enfrentar tudo isso? Né? Nós já estamos fazendo essa transição, né? Dos nossos papéis e responsabilidades, com a diversidade das atividades pelas quais nós somos responsáveis. E aí, né, fica cada vez mais evidente que, diante de tanta complexidade, nós também vamos ter que desenvolver habilidades para gerenciar projetos cada vez mais complexos, que tenham múltiplos aspectos, como colaborações, desenvolvimento conjunto, as parcerias, né, licenciamentos, comercialização, enfim, todo esse quadro, né, de instrumentos e ferramentas que a gente tem à nossa disposição. E uma das coisas, né, que também se cogita nesse futuro é que o profissional de transferência de tecnologia terá que fazer parte das próprias equipes executivas dos projetos, para que possa acompanhar o desenvolvimento dos projetos desde a sua gênese, desde o seu início. Né? E como profissão, o gestor de transferência de tecnologia deve continuar a se concentrar em aumentar o acesso às universidades pelo setor comercial, se realmente quisermos gerar benefícios sociais, né, para as nossas sociedades e promover o impacto, né, no desenvolvimento econômico e social. Bom, muito obrigada, era isso que eu tinha para apresentar, não sei se não, acho que um minutinho só depois do tempo. Muito obrigada pela atenção. Meus caros, parabéns, a Beth, poxa, trouxe uma porção de questões, mas eu quero destacar o olhar em perspectiva que ela trouxe, que ela está oferecendo aqui para a nossa
discussão excelente, muito bom. Esse é o momento em que a gente vai abrir aqui para questões, a gente já recebeu algumas questões. Vou fazer uma proposta aqui para a gente conduzir o nosso diálogo, não é? Eu vou trazer questões para vocês. Eu vou colocar uma primeira questão aqui rápida para todo mundo, enquanto a gente se organiza para trazer as questões que estão chegando aqui do público, não é? E aí eu vou endereçando aqui para vocês. Eu vou pedir, eu vou apresentar a questão para todos e depois eu vou pedir para a Maíra responder primeiro aqui a questão, e aí depois a gente pode fazer a sequência das apresentações, né? Depois o Camilo e depois a Beth. Então, Maíra, eu vou apresentar uma primeira questão aqui para você, e já já a gente faz uma outra rodada, então, como eu disse, com as questões que estão chegando. A primeira delas, em relação aí ao processo, a experiência que você teve de transferência de tecnologia, você chamou a atenção da necessidade de negociação com o licenciante, com o fornecedor da tecnologia, daqueles conhecimentos, das soluções que nasceram do processo de transferência de tecnologia. Se você pudesse relatar para a gente como se deu rapidamente esse processo, as dificuldades, e se o grupo conseguiu estabelecer ali, ou em que medida conseguiu estabelecer o seu interesse. Aí, Camilo, na sequência, eu quero fazer deixar aqui a questão para você, em relação, naturalmente, à ideia aqui do caminho não tradicional, né, de transferência de tecnologia. Ele acabou, esse caminho, ele é não tradicional. Se você puder contar um pouco, é porque a tecnologia ela é disruptiva ou porque não se enxergou, a princípio, o interesse no mercado daquela tecnologia. Por que uma tecnologia segue o caminho não tradicional? Aproveito, já coloco aqui uma questão da Ada Gonçalves, que já passou aqui para a gente, já chegou, que está dentro desse escopo. Considerando o nível de maturidade e de conhecimento nos Estados Unidos, de PI, quais seriam os pontos críticos deste processo? Tá? Então, qual é a tecnologia e os pontos críticos desse processo? E a questão, eu já endereço uma aqui para a Beth, muito interessante quando você apresenta em perspectiva o processo de transferência de tecnologia. Você chamou lá a atenção, independente do fato da vida de quem opera com isso, quem faz a transferência de tecnologia, de médio e longo prazo vai ficar cada vez mais fácil, mais mole, né? Como você trouxe aqui, né? Mas brincadeiras à parte, o ponto é, você consegue observar um apetite maior das empresas ao risco que se incorre quando a gente resolve seguir o caminho, a trajetória da competitividade baseada na inovação, na transferência de tecnologia, no novo, de um modo geral, em razão do ambiente competitivo, porque as nossas instituições têm evoluído, como você chamou a atenção agora há pouco, a gente está num mundo de indústria 4.0, se as empresas, a sua percepção, elas têm acompanhado essa evolução. Então, meus caros, aqui para os tradutores, eu vou passar a palavra primeiro para a Maíra, depois a gente segue com o Camilo e depois a Elizabeth. Eu vou processando aqui as questões que apareceram. Maíra, por favor. Muchas gracias. Muito obrigada, Mauro. Então, primeiramente, eu quero ver se eu entendi muito bem a pergunta. A pergunta foi, você quer saber ou você quer que eu compartilhe com vocês, dentro do processo de licenciamento que a gente teve, quais foram os principais desafios ou aprendizagens, né? E também como se deu o processo de negociação das tecnologias, dos processos que vocês criaram necessariamente, que foi preciso desenvolver para aplicar essa tecnologia. Se o licenciante participou, teve interesse, houve licenciamento cruzado, esse tipo de coisa. Talvez não tenha, não sei, acontecido, né? Sí, Mauro, mira. Então, Mauro,
Depois da experiência que a gente teve com a PEIC, a gente aprendeu que existem conceitos como licenciamento cruzado. Quando a gente fez o primeiro exercício, a gente não sabia como que se trabalhava com isso. Então, a gente recebeu a tecnologia da startup e a gente fez um contrato de licenciamento onde falava basicamente que a propriedade intelectual da tecnologia era da PEIC, que todas as melhoras são deles e era um contrato de licenciamento no tempo, um tempo estabelecido, mas com todo o tempo de melhoras era isso. Esse exercício deu para a gente a oportunidade de aprender que dentro dos processos de licenciamento existem diferentes variáveis que nesse momento a gente não conhecia, não sabia. Depois do exercício, os nossos contratos de licenciamento já têm outro tipo de cláusulas. Por exemplo, agora se a gente fala, sim, beleza, nós temos aqui a tecnologia que nós estamos trabalhando. Agora, nós vamos ter que fazer melhoras e adaptações. Se essas melhoras têm desenvolvimento de software, criação de possíveis patentes, vão ser das duas partes. Então, depois desse contrato, nesse contrato não vou detalhar por temas de confidencialidade e a gente aprendeu questões que vão nos ajudar muito com o futuro. E hoje quando a gente faz um processo de licenciamento de tecnologias, isso quer dizer, uma empresa vai nos entregar uma tecnologia delas em contratos de licenças, aqui agora a gente percebe e enxerga se vamos fazer ou não melhoras, estabelecemos se o banco, ou Seguros Bolívar, ou a construtora fazem melhoras, essas melhoras são da gente e se faz negociações sobre essas melhoras. Também estabelecemos o que vai acontecer se a relação se termina. Então, se o dono da tecnologia pode se apropriar dessas melhoras, ou se a gente, como donos das melhoras, a gente pode licenciar, existe um licenciamento cruzado. Então, realmente, Maurício, nesse momento, era como os nossos primeiros exercícios de transferência de tecnologia. E a gente tem aprendido depois disso. Então, são as boas práticas, e já para fechar, vou contar o que a gente faz. Quando a gente tem reuniões com empresas ou startups que têm uma tecnologia que pode ser interessante para a gente, o primeiro acercamento que nós temos, o que nós primeiramente temos, a gente assina acordos de confidencialidade. Antigamente a gente não fazia isso, então a gente aprendeu que no primeiro acercamento a gente assina acordos de confidencialidade. Por quê? Porque nesse momento nós, como Grupo Bolívar, falamos muitos temas de estratégias, de por que a gente precisa dessa tecnologia. Depois de ter feito esse acordo de confidencialidade, e se na negociação a gente sabe que existe interesse das duas partes, você faz um documento que a gente chama de ativos prévios de propriedade intelectual. É como se fosse um inventário onde a gente fala que a gente vai fazer exatamente nas diferentes relações. Vai ser um software X, um desenho X, se a gente tem um processo em patentes, segredos empresariais, e o parceiro, seja uma universidade, ou seja, talvez uma startup, ou talvez uma empresa grande, também faz um inventário deles. Então, a segunda parte, o segundo documento que a gente desenvolve é o anexo prévio de propriedade intelectual. Depois disso, a gente faz uma prova. A gente não vai diretamente para o contrato de licenciamento, a gente faz uma prova de mais ou menos 6 meses para conhecer e para ver como está indo com a relação. Então, nesse contrato de prova, também temos aí acordos de confidencialidade. E de uma vez, a gente faz uma coisa que a gente chama de titularidade sobre a criação. A gente já tem a informação que vai acontecer com os resultados dessas relações que nós temos. E nesse tema de titularidade, estabelecemos se existe ou não uma nova patente ou um novo software. Estabelecemos porcentagens de quem vai ter a responsabilidade de pagar os direitos de registro dessa propriedade intelectual. Quem poderia comercializar essa propriedade intelectual? E a gente já tem implementado essas boas práticas. Muito bom. Aproveitando mais um pouquinho da Maíra aqui, obrigado pela resposta, foi bem clara. A gente teve uma pergunta também da Ada, se o grupo é investidor em empresas que são startups, por exemplo, empresas de base tecnológica, haja vista tratar-se de um grupo que tem um braço financeiro, Maíra.
Sí, correcto. Yo vi la pregunta. Sim, eu vi a pergunta no chat, no bate-papo, para a pessoa que nos escreveu. O nosso objetivo principal, nosso alvo é criar produtos e serviços para o setor financeiro e de serviços, e de segurança também. Então, para criar esses produtos e serviços, nós temos que desenvolver tecnologia própria, mas também temos que fazer parcerias com startups e com universidades. E nesse processo de parcerias, a gente faz e pode ter, com licenciamento de tecnologia, mas também a gente pode ter inversões em novas startups. E por isso temos no modelo de inovação uma linha que é chamada de inversão. Temos uma área de vendas, onde a gente pode comprar startups ou ter algum tipo de participação. Muito bom. Camilo, por favor. Mauro, a pergunta que eu entendi é a pergunta da Ada, né? Quais os pontos críticos nos processos de transferência, né, realizados? Então, o grande problema na minha área de ciências da vida, como eu mencionei, é a dificuldade de você navegar do ponto da ideia até o produto, né, da bancada até o paciente. Tem uns vales, o vale da morte, tem uns gaps enormes nesse processo, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem que navegar nesse processo. E para que você consiga preencher esse vazio, esse gap, né, você precisa de uma série de fatores. Por exemplo, você precisa de financiamento. Nas universidades, são muito estágios iniciais. E a gente tem que chegar no ponto que a empresa que tem as capacidades de desenvolver tem um interesse, né, para desenvolver essa tecnologia. Então, a tecnologia inicial, para chegar em algum estágio que seja atrativo para a empresa, tem um vazio enorme, né? Então, para navegar esse vazio, você precisa de estruturas, tanto a nível governamentais, quanto dentro da instituição, no meu caso, a universidade, e outros componentes, por exemplo, incubadores, aceleradores externos, tem todo um ecossistema que tem que come together, né? Tem que se juntar para poder preencher esse vazio. Então, por exemplo, lá em Maryland, eu trabalhei em Maryland há vários anos, perto de Washington, D.C., né, tem vários, como é que chama? Verbas sementes oferecidas pelo governo estadual, tem verbas do governo federal. No caso da USC, a USC oferece verbas de até $50 mil através do escritório de transferência de tecnologia para avançar a tecnologia para um estágio mais avançado. Então, esse dinheiro, esse eu acho que é um exemplo legal de falar que chama parte da receita do escritório da USC, 15% é destinado a esse fundo de financiamento de tecnologias em estágios iniciais. Então, esse fundo foi criado durante um período de 4, 5 anos, acumulando dinheiro, acumulando verbas. Depois desses 4, 5 anos, chegou-se a uma massa crítica, uma massa suficiente para poder distribuir esse dinheiro. Então, agora, todo ano, a universidade distribui essas verbas de $50 mil para 10 projetos, por exemplo. Sabe? Porque sem essa verba, você não consegue partir do estágio inicial para chegar no estágio que a empresa tenha, que seja atrativo para a empresa, né? E falta também expertise. É isso que a gente fez no Centro de Desenvolvimento de Terapias para o Câncer. A gente está oferecendo também, o que é uma coisa que tem tudo para dar certo, porque a gente tem um grupo de advisors, né, de consultores externos que oferecem uma expertise que a universidade não tem. A universidade tem o DNA da universidade de pesquisa básica, né? Claro que tem pessoas fora desse DNA que podem ajudar no processo de desenvolvimento de uma droga, um fármaco, por exemplo. Mas essa expertise existe na indústria, pessoas que já fizeram isso 30, 40 vezes. Então, a gente tem parcerias com esses consultores externos,
trazem uma expertise para dentro da universidade para navegar esse sistema que é tão difícil, que é tão nesse tanto capital, tanto financeiro quanto humano, e de recursos, né? Tem que ter equipamentos especializados, uma série de coisas para poder preencher esse vazio. Eu não quero tomar muito mais tempo, porque tem várias outras perguntas, né? Mas, em modo geral, é isso que são os fatores críticos, tá? Excelente, excelente, Camilo. É a questão do recurso financeiro, como você destacou, mas não só financeiro, recurso de competência para fazer essa transição. Essa ideia do vazio, ela ajuda, é bem rica, é importante. Acho que ela dá clareza de um espaço que precisa ocupar para a tecnologia conseguir seguir. Muito interessante. Beth, por favor. Pelo que eu entendi, era com relação se as empresas acompanharam, né, essa evolução. Né? Isso, essa é uma pergunta muito importante, porque, como você mesmo destacou ali na sua apresentação, né, o apetite. O que a gente percebe, Mauro, sem sombra de dúvida, hoje existem muito mais empresas interagindo com universidades do que a gente tinha antes da lei de inovação, isso aí é uma realidade. Inicialmente estimulado pelos fundos setoriais, que obrigava, né, a realização de projetos com a parceria de empresas, então isso estimulou muito mais essa relação. Agora a gente tem, assim como o Camilo relatou, nós aqui também temos sérios problemas, né, principalmente pelo fato de que o percentual de empresas que investem efetivamente em P&D ainda é muito pequeno no Brasil, né? Então, as empresas, e quando vão buscar as universidades, elas vão em busca de um produto pronto, né? E a maioria dos nossos resultados de pesquisa são muito incipientes. E aí a gente enfrenta um outro problema, né? A gente não tem, né, na maior parte das vezes, hoje em dia já começam a surgir alguns financiamentos, alguns fundos de capital de risco que já trabalham, né, com o financiamento do risco tecnológico, mas se não tiver um forte recurso, né, de apoio no financiamento do risco tecnológico, as empresas também não têm ânimo, vamos dizer assim, de investir no risco tecnológico sozinhos. Então, todo um quadro precisa de programas governamentais, e essa ideia que o Camilo mencionou, me lembro quando eu estava na PUC, a gente até tentou, em alguns casos, de algumas tecnologias promissoras, da própria universidade, colocar um recurso para a gente avançar um pouco mais dentro daquela perspectiva do TRL, né, da gente evoluir um pouco mais no acabamento da tecnologia para justamente ela se tornar mais atrativa para as indústrias. Então, o que a gente percebe é isso, é que tem indústrias, e aí quando a gente vai, por exemplo, nos fóruns da ANPEI, né, lá tem muitas indústrias que realmente investem em inovação, tem fortes parcerias com universidades, mas no contexto geral do país é um número muito pequeno ainda de empresas que efetivamente vão em busca de soluções inovadoras nas ICTs, né? Então, isso é algo que a gente precisa cada vez estimular mais, mas o governo precisa nos dar esse apoio, porque as empresas também dependem do apoio governamental para que se crie esse, digamos assim, esse fluxo, esse hábito, né? E que também, quanto mais frequente for essa relação, maior se estabelece a confiança na universidade, né? Eu lembro que um tempo atrás a gente tinha uma parceria com uma indústria aqui do Rio Grande do Sul que foi buscar uma solução na Austrália, né? Mas por que a Austrália, né? Por quê? Porque as universidades estrangeiras parece ter mais credibilidade, parece ter mais chance de dar certo, e no final a tecnologia não deu certo, a tecnologia que deu certo foi a que a gente desenvolveu na PUC, né? Então, esse tipo de coisa também, há uma desconfiança, aí entra toda essa questão da burocracia, entra essa questão também até, desculpa, mas do próprio INPI, às vezes, né, que tem esse preconceito de que leva muito tempo, né, para se conseguir uma patente. Então, tem um conjunto, é um cenário todo assim, de dificuldades,
mas que pouco a pouco a gente vai rompendo, pelo menos na minha perspectiva, né? A gente está rompendo com alguns obstáculos que eram bastante cristalizados, né, nessa relação universidade-empresa no Brasil, e tem muita empresa já que é parceira frequente de universidade, e na medida, e aí tem o efeito de demonstração, né? Na medida que essas coisas começam a dar certo, né? Se pode com aquela, por que não vai dar certo com a minha empresa? Então, eu vou em busca também. Então, eu acho que isso é um processo, né? E também nessa relação, a gente está percebendo uma evolução, embora que muito sutil ainda, muito tênue, mas eu vejo, né, com otimismo que a gente cresceu também nessa área. Poxa, Beth, excelente. Eu vou até destacar aqui que a sua observação aí final, ela atende a uma questão que nasceu aqui do José Roberto Branco Ramos, filho, em como é que a universidade brasileira, endereçada inclusive para você, está lidando com a questão das spin-offs, então eu vou entender que a gente está evoluindo, a gente tem melhorado, digamos assim, do ponto de vista evolutivo. Eu também destaco que a Maíra, na apresentação dela, ela chamou a atenção de que o ambiente da Colômbia vem se acelerando, né, a partir das mudanças regulatórias, foi um item importante da apresentação dela. Eu acho que a gente pode dizer o mesmo aqui em relação ao Brasil, conforme você mesma destacou. E, enfim, meus caros, o nosso tempo aqui acabou, vocês observam que a gente tem um limite aqui, a gente precisa respeitar aqui, até para dar sequência dos eventos, né, das atividades. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse momento tão especial aqui da MOCI com o Fortec. Foi muito bom, muito rico, tenho certeza que muito importante para quem nos assistiu, não é? E creio que eu devolvo a palavra para o Otton, é isso, Otton? Para a gente dar os próximos passos. Então, muito obrigado mais uma vez, e em nome do NPI a gente agradece a honra de estar aqui celebrando com vocês os 15 anos do Fortec. Isso aí, Mauro. Muito obrigado pela sua participação como moderador. Obrigado também aos integrantes dessa mesa. Mais uma manhã de muito conhecimento compartilhado e de muita reação legal, muitas perguntas. Obrigado a todo mundo que curtiu, que acompanhou. Pode mandar aí o seu emoji, o coraçãozinho, o joinha, bater palma durante toda a participação de vocês. Isso está valendo, tá bom, gente? E, peço que vocês avaliem essa sessão agora na enquete, tá? Ela vai aparecer aí na tela de vocês. Você já pode dar a sua nota para a mesa que nós acabamos de apresentar. Quem quiser conversar um pouquinho mais com o moderador ou algum integrante dessa mesa, vocês sabem que a gente tem o nosso barco lá no Encontro das Águas, o barco do networking, então vocês podem partir para lá. Eu soube que o Mauro até ficou aí animado com essa possibilidade de usar o espaço de networking, então vocês podem também participar lá, trocar ideias com os nossos palestrantes, com os nossos convidados da mesa. Antes disso, eu quero lembrar que se você já postou a sua foto lá no Instagram, você está concorrendo a prêmios e nós vamos fazer mais um sorteio surpresa agora. Então, o sorteio é feito aqui na plataforma, com todas as pessoas que estiverem online nesse momento. Vamos saber quem vai ganhar e depois o prêmio só é validado se a pessoa tiver a postagem lá no feed do Instagram, na nossa cabine virtual, marcando o Arranjo AMOCI, tá bom? Essa é a nossa regra. Vamos de sorteio? Primeiro prêmio vai ser um vale de R$ 150 do Instituto de Pesquisas Eldorado. Vai aparecer na tela aí de vocês daqui a pouquinho a caixa do sorteio, rufando os tambores, e nós vamos saber quem é que vai ganhar esse vale, que pode ser usado como você quiser. Um vale de R$ 150 oferecido pelo Instituto de Pesquisas Eldorado. Vamos ver quem vai ser o vencedor. E, na sequência, nós vamos sortear também uma vaga no curso de modelagem de negócios para pesquisadores, oferecidos pelo Biominas, que é um dos nossos apoiadores também. Então, está lá na tela. Primeiro sorteio, R$ 150. Que rufem os tambores, vamos ver quem vai ser o vencedor. Lembrando que esse nome também vai para o nosso chat e a equipe de produção entra em contato direto, por mensagem direta, com quem vencer, aí, com quem ganhar esse sorteio. Marina de Souza, parabéns, Marina. Você ganhou o vale de R$ 150.
o time de atendimento aí da nossa produção vai conversar com você para te explicar como funciona aí para resgatar o prêmio e também para te dar o toque da foto que você precisa postar lá no Instagram. E agora a gente já vai para o sorteio do curso de modelagem de negócios para pesquisadores, do nosso apoiador Biominas. São os prêmios desta manhã. Vai aparecer aí na tela de vocês também. Lembrando que você pode partir lá para a área de networking, você pode também deixar a sua contribuição no nosso painel, onde você deixa ali o feedback, você deixa os seus insights também. Tá o sorteio na tela. Vamos lá, uma vaga no curso online de modelagem de negócios para pesquisadores. Vamos ver quem será o vencedor deste sorteio. Tudo muito tecnológico aqui, né? Ó, você está online, já está participando, vai sair na tela. Alexandro Mariano da Silva, muito bem, está aí o vencedor da vaga do curso de modelagem de negócios para pesquisadores. Obrigado, Biominas, mais uma vez. Então, estão aí o sortudo e sortuda de hoje, já foram anunciados, vocês vão receber as mensagens da produção. Legal? E, ó, é o seguinte, se você não foi sorteado agora, não fica triste, terão mais sorteios surpresa durante a nossa programação, que continua daqui a pouquinho, mas em outro lugar, porque a programação de hoje aqui no Auditório da Ciência, ela se encerra por aqui, e daqui a pouquinho, às 11 horas, a gente vai fazer aqui um setup rápido de toda a programação para mudar para o Tucunaré River. É isso mesmo, às 11 horas, horário de Brasília, nos encontraremos nos barcos de pescas do Tucunaré River, onde teremos os pits de tecnologias super interessantes. Vale a pena assistir para conhecer projetos inovadores nas áreas de biotecnologia, saúde, alimentos e cosméticos. Antes de dar tchau para vocês, eu quero fazer um combinado. Aproveita uns minutinhos aí, antes do Tucunaré River, para dar uma embarcada no nosso espaço de networking, ali no Encontro das Águas. Amanhã nos encontramos de novo aqui no Auditório da Ciência para você contar para a gente pelo menos o nome de uma conexão que você fez lá na área de networking. Pode ser? Então, nosso combinado, hein? Alguns minutinhos agora, lá na área de networking, faz o contato com alguém e amanhã no chat você me conta com quem você conversou. Partiu o networking no Encontro das Águas, ó, não é para ficar de bubuia lá não, tá? Não pode esquecer do Tucunaré River, que começa daqui a pouco às 11. Até logo, gente. Tchau, tchau. Meus caros, muito obrigado